E naquele tempo, the Lord had us disband the church. e o Senhor então deixou, né, pediu para deixar, né, aquela igreja. And so my wife and I went to visit a pastor friend of ours at his church. Então a gente começou a visitar um amigo nosso que era pastor em outra igreja. And at that church, the pastor told me, he said, "What are you doing here, pastor?" E então ele me perguntou o que é que eu estava fazendo. After the service, we spoke, E depois do culto a gente conversou. and I told him what the Spirit of God had spoken to me. E eu disse para ele aquilo que o Espírito Santo tinha me falado. And he said to me, "I'm going to Nigeria and I'm going to Brazil. Why don't you come with me?" E aquele pastor me disse que ele estava indo para o Brasil e para a Nigéria e falou, venha comigo. Thank God it was Brazil. E graças a Deus foi para o Brasil. I've been to Nigeria too, trust me. Eu também estive já na Nigéria, acredite em mim. And I love my brothers and sisters in Nigeria. E eu amo os meus irmãos e irmãs lá na Nigéria. They're beautiful people. Eles são pessoas lindas. Amen. Amém? The food is better in Brazil. A comida lá é melhor do que no Brasil. Amen. A comida é melhor aqui no Brasil. ele You're disse. going to be a missionary. Então, se você quer ser um missionário, You kind of want to go where the food is good. é onde a comida é boa. Amém? Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. So I wasn't able to go with him to. They were having a prayer conference here in Brazil. Então, ele vinha para uma conferência aqui no Brasil e eu era capaz de vir com ele. Our daughter was getting married in Virginia, so we went to do the service. Mas aí a nossa filha ela estava prestes a se casar lá na Virgínia. And after that, I came to Brazil. E aí primeiro a gente teve que ir para o casamento dela, depois aí a gente veio para o Brasil. I spoke in different churches for about a week, Então eu preguei em diferentes igrejas por algumas semanas. and I returned to the States. E aí eu retornei para os Estados Unidos. Next year, I got another invitation to come back to Brazil to speak at an international conference. E aí no outro ano eu recebi um convite para vir ministrar no Brasil para uma conferência internacional. And this time, I told Bonnie, E dessa vez eu disse para Bonnie, I believe the Lord wants you to go with me. eu acredito que Deus quer que você venha comigo. And she said, E ela disse, you have to speak with an interpreter, right? você vai precisar pregar com um intérprete, não? Do they speak English? I said, no, they speak Portuguese. E ela disse, mas eles falam inglês? Não, né? Então eles falam português? Não, você vai falar inglês e o intérprete em português. I don't know. I don't think that's what God wants for me. E aí ela falou, eu acho que não é isso não que Deus quer para mim, não. I said, well, you're not on the agenda. E aí ela disse, não tá, não. Mas você não tem nada na agenda, ele disse para ela. You don't have to speak. Você não tem que falar, falou para You ela. just come with me. We'll see this different culture. We'll meet these people. Você só precisa vir junto comigo e conhecer essa cultura diferente, essas pessoas diferentes. But don't worry, you don't have to speak. Mas não se preocupe, você não vai precisar falar. She says, but the tickets are very expensive. Mas aí ela falou, mas a passagem é muito cara. They are, but I believe the Lord wants you to come. Sim, elas são, mas eu creio que Deus vai prover para que você possa ir. So we made an agreement. E aí a gente entrou num acordo, Let's pray, and if God says yes, you'll come. vamos orar, e se Deus disser que você vai, aí você vai. A week went by. E aí a gente comprou. A week passed by. Passou uma semana. And I came to her and I said, well, what do you think? E aí eu vi o que você acha. And she said to me, well, I don't have to speak. E aí ela falou, bom, eu não preciso falar, I will always be with you. eu vou estar sempre com você. And if that's the case, I'll go with you. E o fato é que eu vou com você. Vamos lá! Vamos lá. So I made the reservations, we came to Brazil. Então eu fiz as reservas, né? E da passagem nós viemos ao Brasil. The first day we were in Brazil, we were in Santo André. E o dia que a gente chegou no Brasil, a gente foi para Santo André. We were staying in a hotel, Plaza Maior. E aí a gente ficou lá no Hotel Plaza Maior. And the host of the meeting, the conference, called a meeting. E aí o anfitrião da conferência, né, nos convidou para a reunião. And he started to explain how the agenda worked. E aí ele começou a nos explicar como é que a agenda iria funcionar. He said that you'll be going to several different churches through the day. E aí ele falou, você vai ir para várias igrejas diferentes durante os dias. And you'll be preaching maybe 2 or 3 times a day. E provavelmente você vai pregar 2 ou 3 vezes por dia. And I looked around the room and I thought to myself, E aí eu olhei assim ao redor da sala e pensei, where are the speakers? ué, mas cadê os pregadores? Where are they? Cadê eles? And then
host said to us, E aí ele disse para nós, we have a problem. nós temos um problema. The pastors that are coming from Nigeria got stopped in South Africa. O pastor que estava vindo da Nigéria, ele foi parado lá na África do Sul. They got their passport stolen in South Africa. Porque eles tiveram os passaportes roubados lá na África do Sul. Então ele está preso lá. Then he looked at me E aí ele olhou para mim, and he said, but your wife is a preacher, right? mas a sua esposa é uma pregadora, certo? Yes. Sim, My wife is a preacher. sim, a minha esposa é uma pregadora. Then she can take your place, right? E aí, então ela vai tomar o lugar dele. Yes. Sim! Then I realized Então eu percebi that I had just broke a promise with my wife. de que eu estava quebrando uma promessa com a minha esposa. And I thought, oh, Menino, on the elevator going back to the room, quando o elevador voltou lá pro quarto, it was very quiet. estava tudo muito quieto. But inside of me, I was crying out, oh, God, help me. Mas dentro de mim eu estava, Deus, me ajude! I just committed my wife to preaching and I promised her she wouldn't have to. Eu vou ter que pedir mais, eu tinha dito para ela que ela não iria fazer isso. So we go in, we sit down on the bed in the hotel. Então a gente foi, sentou na cama do hotel. Oh, baby, Oh, querida! God's in control. Deus está no controle. Oh, my God. Oh, meu Deus. And she's like, E ela disse, said, don't worry. não se preocupe. God didn't bring you to Brazil to kill you. Deus não trouxe você para o Brasil para te matar. Don't worry. Não se preocupe. So Então, the conference host said that her first meeting was that night. e aí a conferência já ia ter o seu primeiro culto naquela noite. And as we sat there, she gave me a little piece of paper. E aí ela me deu um pequeno pedacinho de papel She said, e ela disse, put the name of the hotel and the telephone number, please. coloca aqui nesse papel o número do telefone do hotel e o nome do hotel, por favor. Just in case I get lost, I want to be able to call somebody. Só no caso de eu me perder, né? Aí eu vou ser capaz de me achar de volta aí. And I wrote the name of the hotel E aí eu escrevi o nome do hotel, and I put the telephone number. e eu coloquei o número do telefone. And then I thought, she calls somebody, they don't speak English anyway, so this is no good. E aí eu disse para ela, mas você talvez não encontre ninguém que fale inglês, então isso não vai ser muito bom. That night it was very much like the weather here yesterday. E naquela noite foi semelhante à noite de ontem, né? Chuvosa. It was very rainy. Tava chovendo muito, It was dark. tava escuro. And my wife E a minha esposa, got into a car with an interpreter and a driver that she'd never met before. e aí ela entrou num carro, né, com o intérprete e foi para um lugar que ela nunca tinha ido antes. And I said, E eu disse, see you later, baby. te vejo mais tarde, querida. She went to the first church. E ela foi para a primeira igreja. The church had water coming down the walls. E aí, nessa igreja, a água estava descendo pelas paredes. Mud all over the place. Tinha água por todos os lugares. And so when she gets up to preach, E aí, né, ela tava, tem que pregar. she was walking through the mud E ela estava andando pela lama lá. and she starts preaching the gospel. E ela começou a pregar o evangelho. Halfway through the sermon, E aí, na metade do sermão, the interpreter o intérprete passed out under the Holy Ghost. começou, tipo, no Espírito Santo, né? Começou a falar no Espírito. Boom. Bum! Caiu no Espírito lá. Now here she is E aí ela with no interpreter ficou sem intérprete. in a place she can't speak English. E não tinha no lugar ninguém que falasse, entendesse inglês, nem eu que falasse inglês. Aleluia! That was her introduction to Brazil. Isso aí foi a introdução dela no Brasil. Aleluia! When we arrived at the airport that year, E quando a gente chegou no aeroporto naquele ano, a pastor from Chile picked us up. o pastor do Chile, ele foi nos buscar. And as we drove out of Guarulhos Airport, E aí ele nos foi buscar no aeroporto, nos levou, né, do aeroporto. he said to me, there's like 10 million people in this area, in Sao Paulo.
E aí ele falou, aqui em São Paulo tem mais ou menos 10 milhões de pessoas. And I asked him, E eu perguntei para ele, how many people are saved? são salvas? E ele disse, Maybe 10 or 15%. talvez 10%. 10%. And I thought to myself, wow, E aí eu falei para mim mesmo, uau, we're waiting for Jesus to come. nós estamos esperando Jesus voltar? We believe he's coming very soon. Nós acreditamos que Jesus vai voltar em breve? But we can only reach 10% of the population. E a gente só consegue alcançar 10% da população? Something's wrong with the church. Alguma coisa está errado com a igreja. We have a problem. Nós temos um problema. And I began to ask the Lord, what is the problem with this? E eu comecei a perguntar para Deus, qual é o problema? Jesus died for more than 10% of the people. Porque Jesus morreu por mais de 10% das pessoas. And although we have a small group that are laying hands on the sick and people are getting saved and recovered, we still got a very small percentage. E aí a gente tem pessoas que vão lá e algumas poucas pessoas que oram, né, pelos enfermos e tudo mais, mas a gente só está conseguindo 10%. What's the problem? Qual é o problema? We went ahead and we preached all week long that week. E a gente ficava todas aquelas semanas ali pregando, né? I think we went to Rio after that. E aí eu acredito que teve... We went to Rio de eles foram para o Rio de Janeiro depois disso. We spoke there for a couple of weeks and then we went home. E aí eles pregaram lá no Rio de Janeiro e depois eles voltaram para casa, né, para os Estados Unidos. When we got back on the airplane, E aí quando ele entrou de volta no aeroporto, that question hit me again. e aquela pergunta continuava lá, tipo, né, questionando ele novamente. Why can we only reach a small percentage of the people? Por que a gente só consegue alcançar esse pouquinho de pessoas? So I began to pray and ask God, what's the problem? E aí eu comecei a orar e perguntar para Deus, qual é o problema? And after a period of time, E após um período de tempo, I asked him this question. eu perguntei essa pergunta. Is it our faith? É fé? He said, no, E Deus disse, não, it's not your faith, não é a sua fé, it's your love. é o seu amor, It's your love. é o seu amor. Isso é muito bom. Muito bom. And then he led me to Galatians chapter 5 and verse 6. Please, let's go there tonight. To what? Galatians chapter 5. Vamos lá em Gálatas, capítulo 6, Galatians 5 verse 6. 5, 6. Capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, versículo 6. And this is the message E essa é a mensagem that will change your life. que vai mudar a sua vida. It'll change your life. Vai mudar a sua vida. It changed our life. Mudou a nossa vida We've seen it change many lives. e ele vai mudar muitas vidas. And we believe God will change your life. E eu creio que Deus também vai mudar a sua vida. Posso ler? Yeah, please read it. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Amém? In Jesus Christ, circumcision, Em Jesus Cristo, a circuncisão, with the Old Testament requirement of the covenant, o que era tipo um simbolismo de uma aliança com Deus no Velho Testamento, nor uncircumcision, which points to the New Testament covenant, e nem a incircuncisão, que no caso, no Novo Testamento não tem necessidade de fazer, only faith, mas apenas a fé which works by love. que atua pelo amor. Only faith, Apenas a fé which works by love. que atua pelo amor. That word works. Aquela palavra, ela funciona. If you look it up in the Amplified Bible or in the Greek words, Se você olhar essa palavra na Bíblia Amplificada ou no grego, that word works means activated, a palavra atuar significa ativar, energized, energizar and express. e expressar. So if we take those three words and put them into the Bible, E se a gente pegar essas três palavras e trazer para a Bíblia, only faith that is activated, energized, and expressed through love. ele vai dizer que é a fé que é ativada, energizada, energized Expressed by e expressada pelo amor. So faith Então a fé is activated, é ativada, faith is energized, a fé ela é energizada and faith is expressed e a by fé ela também é expressada pelo amor. love. Amen? Amém? Say it with me. Diga comigo. Activated, Ativada, energized,
energizada and expressed by love. e expressada pelo amor. James Tiago, says the same thing ele disse a mesma coisa in different words. em diferentes palavras. This is what James says. Isso foi o que Tiago disse. Faith É a fé without works sem obras is dead. é morta. Amen? Amém? Faith Fé without works sem obras is dead. é morta. You know what makes you do works? Você sabe o que é que você precisa para ter obras? Fazer as obras? Amar. Love. Amar. Amor. Amor. Amém? Love. Amor. Amor. Is your wife? Essa é a sua esposa? Yeah? Sim. Yes. Hallelujah. Aleluia. You know why she feeds you so good? Você acha que ela te alimenta bem? Because she loves you. É porque ela te ama. Muito. Hallelujah. Muito. Faith Fé without works sem obras is dead. é morta. Amen? So Amém? the problem then is not with our faith. Então o problema não era com a nossa fé. Oh, glory to God. Oh, glória a Deus. Aleluia. Listen. Oh, gee, when you came, oh my God. Oh, meu Deus. Obrigado, Help Jesus. me, Jesus. You said Me ajuda, you said Jesus. An hour, brother, but I don't know that Holy Spirit. You gave me an hour, Você me deu uma hora, but the Holy Spirit says He's going to take all the time He wants. Hallelujah. mas o Espírito Santo me disse que eu tenho todo o tempo que eu precisar. Listen. Ouçam. When you receive Jesus Christ, Quando você recebe Jesus Cristo, you receive faith. você recebe fé. The Bible says. A Bíblia diz. Oh, Oh, the Bible says a Bíblia diz God gives to every man the measure of faith. que Deus deu a cada homem uma medida de fé. A Bíblia diz Faith comes by hearing, que a fé vem pelo ouvir and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. So when you tell somebody about Jesus, Então, quando você fala a alguém sobre the Jesus, gift of faith is released. o dom da fé já é liberado. Aleluia! É um dom. It's a gift. É um dom. And when you receive Jesus, Quando você recebe Jesus, faith becomes resident in your heart. a fé ela vem morar no seu coração. Oh, glória! So faith is there. Então a fé, se está morta, Faith is there. se a fé já está lá. You still believe in Jesus? Você crê em Jesus? That you received, do you believe? Você recebeu Jesus? Você crê? Hã? That you received, do you still believe? Então, se você recebe, se você crê, Amen? amém? Faith is still there. A fé já está aí. A fé já está aí. The problem is that not that we don't have faith. O problema, então, não é que a gente não tenha fé. The problem is we don't have love. O problema é que a gente não tem amor. That's the problem. Esse é o problema. If these lights, let me give you an example. Se essas luzes, deixe-me dar um exemplo. The light, As luzes, the light is faith. a luz é fé. The electricity is love. A eletricidade é o amor. Amen? Amém? You shut the electricity off, you still have the light. Se você desligar a eletricidade, você vai desligar as luzes. Understand? Você entendeu? You still have the light. Você vai ter as luzes, mas não vai ter a luz, né? Vai ter a lâmpada, mas não vai ter a luz. But faith is not active. Mas a fé, ela tem que ser ativada. The light bulb is not activated. Se a lâmpada tiver, só a lâmpada em si, ela não está com a luz ativada. The light bulb is not energized. A luz, a lâmpada sem a luz, ela não está energizada. Amen? Amém? You turn on the Você, electricity, você tem que ligar a eletricidade and what happens? e o que vai acontecer? The light becomes. A luz vai vir. Amen? Amém? When God turns on love in your heart, Quando Deus... we're better like this. When God turns on love in your heart, Então, quando Deus coloca o amor em seu coração, faith gets active. a fé é ativada. Faith gets active. A fé é ativada. Hallelujah. Aleluia! Oh, glory to Oh, God. glória a Deus! Oh, glory Oh, glória to God. a Deus! Oh, glória a Deus! Listen to me. Me ouçam. Oh, good gracious Lord, there's so much. Oh, meu Deus, gracioso Deus. When we pray in the name of Jesus, Quando nós oramos no nome de Jesus, that word literally means we pray in the same
attitude of Jesus. Quando nós oramos no nome de Jesus, nós oramos com a mesma atitude de Jesus. Jesus' attitude was strictly love. A atitude de Jesus é totalmente amor. The Bible says E a Bíblia diz God so loved the world que Deus amou tanto o mundo that he sent his son Jesus. que ele enviou o seu filho Jesus. Amém? Hallelujah. Aleluia. Love Amor activates God. ativa Deus. Love O amor moves the hand of God. faz a mão de Deus se mover. If you look at the New Testament and you look at the works that Jesus did, Se você olhar para o Novo Testamento, todas as obras que Jesus fez, doesn't talk about so much faith that he had, ele não estava falando sobre quanta fé Jesus tinha, but it always talks about love. mas estava sempre falando sobre amor. That he was moved by compassion and he fed De the que multitudes. ele era movido pela compaixão pelas pessoas, né? Que ele tinha oportunidade. He was moved by compassion and he raised Lazarus from the E dead. ele era movido pela compaixão e por isso ele ressuscitou Lázaro dos mortos. He was moved by compassion and he opened the blind eye. E porque ele era movido por compaixão, ele abriu os olhos dos cegos. Hallelujah. Aleluia! Love was on fire. A fé de Jesus foi ativada porque o amor dele estava em fogo, em chamas. Aleluia! So when the Lord showed me this, E quando o Senhor me mostrou isso, I had to ask him another question. eu tive que perguntar então para ele outra pergunta. How do I get this love? Oh, como é que eu faço para ter esse amor? How do I get this love? Como é que eu tenho esse amor, posso ter esse amor? Because I've got the faith, Porque eu já tenho uma fé. but where's my love? Mas cadê o meu amor? Get me back to Galatians chapter 5 and verse 6, and it said uncircumcised. E aí ele me voltou lá em Gálatas 5, no versículo 6. And I realized he's talking about the old covenant. E aí eu vi que lá ele estava falando sobre a velha aliança. And when I realized that, I went back to Genesis E aí eu vi que ele estava me levando de volta lá para Gênesis. and I looked at the old covenant that he made with Abraham. E aí eu fui entender sobre a aliança que ele tinha feito com Abraão. We're just going to go there quickly. E nós vamos lá rapidinho. Are you recording this? Você se lembra disso? Are you recording this? Vocês se recordam dessa passagem? It's chapter 17. This is. É no capítulo 17 de Gênesis. I wrote a book on this. I wrote a book on this. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. I'm going to try to get some and send them back to you with Pastor. Huh? Sorry. I have some books in Santo André. Eu tenho alguns livros. Eu escrevi um livro sobre alguns livros em Santo André e eu vou trazer depois para o pastor aqui. Vou trazer para você. You're going to teach these people. E aí você vai poder ensinar para as pessoas. Aleluia. In Genesis chapter 17, E em Gênesis, Abram is an old man. Abraão era um homem idoso. And the Lord comes to him. E o Senhor veio até ele He says, my covenant is with you. e disse assim: minha aliança é com você. My promise. A minha promessa. My promise. Minha promessa. That's what it is. O que é isso? Isso que aliança significa? Promessa. Promise is with you. A minha promessa é com você. And he shows us here that there's three parts E aí ele me mostrou aqui 3 partes of a promise. sobre uma promessa. 3 parts to a covenant. 3 partes sobre uma aliança. Before we look at that, I want to say a couple of things about God. Mas antes de eu falar sobre isso, vamos falar algumas coisas sobre Deus. He doesn't change. Deus não muda. He's the same. Ele é o mesmo. He's the same in the Old Testament. Ele é o mesmo do Velho Testamento. He's the same in the New Testament. E ele é o mesmo no Novo Testamento. He doesn't change. Ele não muda. He's the same today. Ele é o mesmo hoje. He's the same tomorrow. Ele é o mesmo amanhã. And he's the same when we get to eternity. Amen? E ele vai ser o mesmo lá na eternidade. Glória a Deus. We all change, Nós todos mudamos, but God never changes. mas Deus nunca muda. Amém? Sometimes we say things out of our mouth, Algumas vezes nós dizemos algumas coisas, né, pela nossa boca, and then we change our mind. e aí a gente muda o nosso pensamento. De verdade. Né? Verdade. I'll leave it alone. Eu vou deixar ela em paz. But when God says something out of his mouth, Mas quando Deus diz algo, quando sai algo da boca de Deus, he says heaven and earth will pass away, ele fala que os céus e a terra vão passar, but my word will not pass mas away. a palavra dele não vai passar. My word will accomplish that which I sent it to do. A- It will not come back to me void. A palavra de Deus, ela vai cumprir aquilo que foi falado, né? Não vai voltar para ele vazia. It will not come back to me void.
Lord. não vai voltar vazia para Deus. Amen? Amém? Which is wonderful O que é maravilhoso, because it's great to have a God that does not change. porque é maravilhoso ter um Deus que não muda. The Bible says there's no shadow of turning in Him. A Bíblia fala que não há nenhuma sombra de variação em Deus. As the seasons change, the shadow on the clock changes, but not God. Mesmo que as circunstâncias mudem, mesmo que o relógio também mude, Deus não vai mudar. That means, O que isso significa? as a young person, Que para as pessoas jovens, God's promises for you. as promessas são para você. As a middle-aged person, God's promises for E you. as pessoas que estão no meio da idade, a promessa de Deus também é para você. As an old person, God's promises for you. E para as pessoas mais velhas, as promessas de Deus também são para você. And it doesn't change. E elas não mudam. In whatever stage of life you're in, it doesn't change. E independente do estágio da vida que você está, as promessas de Deus não vão mudar. Now, here in Genesis chapter 17, E aqui em Gênesis 17, the Lord shows me three parts of a covenant relationship. Deus me mostrou três partes, né, da aliança de relacionamento com Deus. There's a blessing, A bênção, there's a requirement, tem a sua questão da sua obediência, né, da obediência, and there's a consequence. e as consequências. Say it with us. Diga conosco. Blessing, Bênção, requirement, a obediência e consequence. as consequências. One more time. Blessing, requirement, consequence. Bênçãos, obediência e consequência. Amen? Fala, come on. Blessing, Vamos lá, bênçãos, obediência e consequências. hallelujah. Aleluia. This lady's got it. Essa moça entendeu. Hallelujah. Aleluia. The blessing that he gives to Abram is from verse 1 through about verse 8. E a bênção que ele deu para Abraão foi do versículo 1 de 17 até o 8. He says, I'm going to change your name from Abram to Abraham. E aí ele falou, vou mudar o seu nome de Abraão para Abraão, Kings are going to come from you. e reis virão de você, Nations are going to come from you. nações virão de você, I'm going to give you this land to you and your posterity after you. e eu vou dar para você essa terra e para a sua posteridade também após você. And when you read the Bible, you find out that's exactly what God did for Abram. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus fez exatamente como ele prometeu para Abraão. And then in verse 8, he tells him the requirement. E no versículo 8, né, ele vai falar sobre os mandamentos, né? The requirement in the Old Testament E os mandamentos no Velho Testamento, is that every male child had to be circumcised by the 8th day. um dos mandamentos era que todo homem, né, ao 8º dia, ele deveria ser circuncidado. Amen? Amém? By the 8th day. A partir do 8º dia. And then he says here E ele diz aqui, in verse 14, no versículo 14, this is the consequence of breaking the covenant. que é a consequência de quebrar, né, o mandamento de Deus. Please read it. Vamos ler lá no Gênesis 17, 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. The person that breaks the covenant A pessoa que quebra a aliança, is killed. ela é morta. When I read that, Quando eu li isso, wow, uau. you're going to have to show me some example, Lord, because I don't see this. Amen? E aí eu falei assim, você vai ter que me dar alguns exemplos, porque eu não consigo ver isso. Show me an example, please. Me mostre alguns exemplos, por favor. He took me to Exodus. E aí ele me levou para Êxodos. Let's go to Exodus. Vamos lá em Êxodos. Look at this. Veja isso. Exodus chapter 14. Êxodo 14. 4? Is it 4, Bonnie? Yes. 4. Chapter 4. Ó, capítulo 4. You know Moses? Remember Moses? Você se lembra de Moisés? Você conhece Moisés? Remember? Você se lembra dele? There's nobody in this room that's more important than Moses. Não tem ninguém nessa sala aqui que seja mais importante que Moisés. Nobody. Ninguém. There's nobody in this room that's less important than Moses. Mas também não há nessa sala aqui ninguém que seja menos importante que Moisés. Amen? Amém? Amém? So, Moses is out watching the sheep.
Então, Moisés, ele estava pastoreando lá as ovelhas. and he sees a burning bush, E aí ele viu, né, a sarça ardente, but the bush is not mas ela não estava se queimando. being consumed. Ela não estava sendo consumida. And he turns aside to see what's with this bush, and God speaks to him. E aí ele, né, se vira para ver o que estava acontecendo com aquela sarça e Deus fala com ele. Você se lembra disso? You remember? Você se lembra disso? And God speaks to him and he says, look, I'm calling you E, de- to go back to Egypt and bring my people out. e aí Deus fala para ele, eu estou te chamando para você voltar lá no Egito e libertar o meu povo. Moses didn't like that idea, E Moisés não gostou muito dessa ideia, não. so he had a little discussion with God. E aí ele teve uma discussãozinha ali com Deus. Many times, pastors, the Lord will tell you something and you don't like the idea, Muitas vezes os pastores, né, vêm conversar com você, você não gosta muito das ideias. and you'll have a little discussion with God, E aí você tem uma discussãozinha ali com Deus. and the next thing you know, you're in Brazil. Hallelujah. E a próxima coisa que você sabe é que tô aqui no Brasil, né? Anyway, Bom, de qualquer forma, Moses finally agrees. Moisés finalmente ele concorda. He goes to his father-in-law Jethro. He says, I want to go back to Egypt to see how my brethren are doing. E aí ele vai, né, até o sogro dele e fala, eu vou precisar voltar no Egito, fazer aquilo que Deus está mandando. So he takes his two sons and his wife, he puts them on a donkey, and they take off for E aí ele pega a esposa dele e os dois filhos, coloca em cima do jumento e volta lá para o Egito. Look at this. E olha isso. Verse 24. No versículo 24, é Êxodo 4, 24. Verse 24 and 25. 24? Não, versículo 4. Êxodos 4, versículo 24 e 25. Ok? Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. What happened? O que aconteceu? He stopped. Ele parou He stopped to rest, para descansar. and the Lord came to kill him. E o Senhor veio para matá-lo. O Senhor, The same one that just told him go to Egypt, o mesmo que disse para ele, vá para o Egito, came to kill him. veio para matá-lo. He got very, very sick. E ele ficou muito doente. And his wife E a sua esposa saw that he was going to die, viu que ele estava morrendo. and she took a flint rock and she circumcised her son. E aí ela pegou uma lâmina para poder circuncidar os filhos deles. Moses had broken the covenant. Porque Moisés tinha quebrado, né, o mandamento da aliança, que era circuncidar. Broke the requirement of the Old Testament. Ele tinha quebrado, né, a ordem que Deus tinha dado sobre o Velho Testamento. And now he was paying the penalty. E ali ele estava sofrendo a penalidade. He was getting into the consequence. Ele estava entrando dentro da consequência. The moment Zipporah circumcised the son, the Lord let it go. E no momento que a esposa dele circuncidou as crianças, o Senhor o deixou. Wow. Uau, Wow. uau. That's how serious God is about a covenant. Isso é sobre o quão Deus é sério sobre a aliança. He's serious. Ele é muito sério. Amen. Amém? We all know God is good. Nós sabemos que Deus ele é bom. Amen. Amém? All the time God is good. Todo o tempo Deus ele é bom. But there's two sides to God. Mas tem esses dois lados, né, de Deus. And he puts before you walk in the blessing or walk in the curse. E, You take your choice. e ele te apresenta, né, as bênçãos e a maldição. E você tem que escolher em qual dos lados você vai andar. When I read that, I told the Lord, I said, thank God I'm in the New Testament. E eu falei, quando eu li isso, eu falei, obrigado Deus, porque eu estou no Novo Testamento. Hallelujah. Aleluia! And the Lord said, let me show you my covenant in the New Testament. E aí o Senhor me disse, eu vou te mostrar a minha aliança no Novo Testamento. John chapter 15. João, capítulo 15. Hã? John Glória a chapter Deus. 15. Aleluia. João, capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. You serious about your relationship? Você está sério sobre o seu relacionamento? Serious about your covenant? Você está sério sobre a sua aliança? Yeah, very much. Amen. How
about you, Pastor? You're serious about your covenant with your... E você também é muito sério com relação à sua aliança com a sua esposa, né? Amém? You see, when you get married, you make a promise. Veja, quando você se casa, você faz uma promessa. It's an example of a covenant relationship. E é um exemplo de uma aliança dentro de um relacionamento. When you come to the altar, Quando vocês vêm ao altar, you promise your wife você promete à sua esposa that all the days of your life, de que todos os dias da sua vida, whether you're healthy or wealthy or poor, whatever, não importa se você vai estar saudável, doente, rico ou pobre, she's going to be your woman, ela vai continuar sendo a sua esposa and you'll never take another woman. e você não vai ter outra esposa. And you promise the same thing to your husband, E você faz a mesma promessa ao seu marido, I'll never take another man. que também nunca vai ter outro homem. Amen? Amém? As long as you keep your promise, E enquanto você cumpre a sua promessa, you live in the blessings of the covenant. você vive as bênçãos da aliança. She takes care of your clothes, Ela cuida das suas roupas, she feeds you very well, ela te alimenta bem, she takes care of your house, ela cuida da sua casa, she gives you children. ela te dá filhos. Amen? Amém? Those are the blessings of the covenant. Essas são bênçãos da aliança. Amen? Amém? You break your promise, Mas se você quebrar a promessa, she's going to take your car, your house, your kids. ela vai levar o seu carro, os seus filhos, She's going to take your clothes and throw them in the street and say, vaya con diablo. e aí ela vai pegar suas roupas, jogar no meio da rua e dizer, vai com o diabo. That's the curse of the covenant. E isso é a maldição da aliança, né? Da quebra da aliança. Sometimes we have to bring it down to what we believe. Amen? Algumas vezes a gente precisa se lembrar, né? Daquilo que nós acreditamos. Now in John chapter 15, E lá em João 15, Jesus is talking. Jesus está falando And he's going to show you the three parts of the covenant. e ele vai falar sobre as 3 partes da aliança. He explains it to us in a picture. E ele vai nos explicar através de uma figura. He talks about a vine and a branch. Ele vai falar sobre a vinha e sobre os ramos, né? A videira e os ramos. And when you think about a vine and a branch, they exist together, so they're in a covenant. Ele vai explicar de que a videira e os ramos eles têm que estar juntos para estarem em uma aliança. The branch cannot survive without. Os ramos não podem sobreviver sem a videira. Amen? Amém? Verse 5 says that we're branches when we come into Jesus. No versículo 5 diz que nós nos tornamos os ramos quando nós viemos para Jesus. Amen? Amém? How many of you are branches in the vine? Quantos aqui são ramos na videira? Amém? Look what it says in verse 1. Vamos ver o que, é que ele diz no versículo 1. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. In verse 2. E no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Limpa. You as a branch are expected to bear fruit. Como um ramo, Deus espera que você possa dar frutos. She's learning. Hallelujah. If we don't bear fruit, Se a gente não der frutos, cortá-lo. that's what Jesus said. Isso foi o que Jesus disse. This is what the Father's doing. Isso é o que o Pai faz. He's looking over my life, O que Ele está olhando para a minha vida, making sure that I produce fruit. para ter certeza de que eu estou produzindo If frutos. I stop producing fruit, Mas se eu parar de produzir frutos, Aleluia. Glória a Deus. I don't know, brother. Hallelujah, glory to Deus. eu não sei, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Keep producing fruit. Se mantenham produzindo frutos. Listen to what it says. Mas veja o que ele vai dizer. Listen. Veja. 3 parts. 3 partes. 3 parts. 3 partes. Look at verse 4. Let's just look at verse 4. Vamos ver lá no versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Okay, that word abide, does it say abide? What does it say here? What does it say? Here. If you stay in me, If you stay, remain in me, I remain in you. when we remain in covenant, we stay together. Quando nós permanecemos na aliança, nós permanecemos juntos. If you decide you're going to leave your wife and go to
santos, Se você decide deixar a sua esposa e viver em santos, you're no longer living together. vocês não vão estar mais morando juntos. If we decide we're not going to keep on with Jesus, Se a gente decide continuar com Jesus, we're no longer living with him. aí a gente não pode então deixar de viver com ele. There's many people that have come into Jesus Mas tem muitas pessoas que vêm até Jesus and then took a left. e depois ela parte, vão embora. Okay? Many. Muitas. And I can show you why. E eu posso te mostrar por que essa noite. I can show you why tonight. Eu posso te mostrar o porquê essa noite. Because as a pastor, Porque o pastor, I couldn't understand eu não conseguia entender how people could come in and get saved, como é que as pessoas vinham para a igreja, eram salvas, receive the baptism of the Holy Spirit, recebiam o batismo do Espírito Santo and be at every service. e estava aqui, estava sempre presente nos cultos. And then as time went on, they began to go back towards, they weren't in the front of the church, they were in the back. E aí eles começavam a, de vez ficar sentando na frente da igreja, ficando sentando cada vez mais lá atrás. And before you know it, they were out of the church. E até mesmo vão embora antes que acabe as coisas da igreja. And I would call them on the phone as a pastor. E aí eu liguei para o pastor, né? What's up? E aí? Everything okay with your family? Está tudo ok com a sua família? Can we do something for you? Can we pray for you? Can we help you in some way? Eu posso te ajudar de alguma forma? Posso ajudar a sua família de alguma forma? O que está acontecendo? And I heard the craziest excuses in my life. E aí eu ouvi daquelas pessoas desculpas, loucas. Né? Nada a ver. Did she say that right? Eu disse isso certo? Eu tentei. Oh, pastor, Ô, pastor. we're just very busy. As pessoas estavam dizendo para o pastor, né? Ô, pastor, a gente está muito ocupado. Very busy. Estamos muito ocupados. We lost our dog and we've been looking for the dog. É que a gente perdeu o cachorro e a gente está procurando por ele. Crazy things. Coisas loucas. And after a while, when I would call them, they wouldn't answer the phone anymore. E aí depois, outras vezes, eu liguei para essas pessoas, né? E eles não me respondiam, não atendiam mais a minha ligação. Didn't understand Mas eu não entendia. until the Lord showed me this. Até que o Senhor me mostrou isso. Look at verse 6. Vamos ver lá no versículo 6. This is the consequence A consequência of breaking the covenant. de quebrar a aliança. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. To abide in Christ, you have to keep the requirement. Para você estar em Cristo, você precisa manter, né, cumprir o mandamento. The requirement Jesus gives us in verse 12. E o mandamento de Jesus deu no versículo 12. That we would love one another as he loved us. De que a gente tem que amar um ao outro como ele nos amou. That's the requirement Isso é o mandamento. to walk with God. Andar com Deus. That's the requirement Esse é o mandamento for the New Testament. para o Novo Testamento. Amen? Amém? You break that covenant. Se você quebrar esse mandamento, essa aliança, You break that commandment se você quebrar esse mandamento and you begin to shrivel up spiritually. e você deixar de andar no Espírito, You start to shrivel up spiritually. você começa a morrer espiritualmente. Church doesn't mean anything to you anymore. A igreja não vai significar mais nada para você. Bible study, you don't care about it anymore. Você não vai mais se importar em estudar a Bíblia. You don't pray anymore. Você nem vai orar mais. You become very attracted to the world. E você vai ser muito atraído pelo mundo. And if you continue down that road, E se você continuar nessa estrada, off you go. você vai ser cortado. Off you go. Vai ser cortado. We were staying in Santo André one year. Nós ficamos em Santo André um ano. We were staying with a bishop friend of ours. Nós ficamos com um dos nossos melhores amigos. And the bishop would have his ladies come to the house and bring us food every day. E algumas moças, né? Algumas moças, elas vinham e traziam almoço para nós todos os dias, comida. And one day, E um dia, the bishop said to me, o bispo me disse: "You need to talk to this woman." você precisa falar com essas mulheres. Why, bishop? Why do I need to talk to her? E aí eu falei: por que eu preciso falar com elas? She doesn't come to church anymore. Porque elas não estão vindo mais para a igreja. Well, Bom, this was before lunch. isso era antes do almoço.
So I was going to eat lunch and then I'll talk to her. Então eu vou primeiro comer, depois eu falo com elas. First things first. As primeiras coisas primeiro. After lunch, E depois do almoço, I asked the lady, eu perguntei para a senhora lá: Sister, irmã, why don't you come to church anymore? por que você não está indo mais para a igreja? And I started to hear the same excuses. E eu comecei a ouvir aquelas mesmas desculpas. We're just very busy. Nós estamos muito ocupadas. Very busy. Muito And ocupadas. the Holy Spirit spoke to me E o Espírito Santo falou para mim, and said she's not telling the truth. e ele me disse que ela não estava falando a verdade. She got offended in church. E que ela tinha se ofendido na igreja. She broke the requirement E aí ela quebrou, né, o mandamento do Senhor. and she's shriveling up. E aí ela estava então secando. And when I told her that, E eu quero te dizer isso. I said, Sister, that's not the truth. E eu disse para ela, né, que aquilo não era verdade. This is what the Holy Spirit said. E o Espírito Santo disse isso. And when she heard those words, she began to break down and cry. E aí ela começou a chorar. She broke down and she cried. E aí ela, né, foi, vamos dizer assim, quebrantada e começou a chorar. She repented, E ela se arrependeu. she forgave, E aí ela perdoou. and she got restored to the covenant. E aí ela foi restaurada à aliança. Amém? Amém? So, how many of you know somebody that used to come to church and don't come anymore? Então, quantos de vocês aqui conhecem alguém que vinha para a igreja e não está vindo mais? Huh? Hã? Yeah. Muitos? Many. Hein? If you would Muitos. have a talk with them, E você tem conversado com eles? and you would ask them Se você perguntar para eles if they have unforgiveness in their heart, se eles têm falta de perdão no coração, you would find out that they broke the commandment to love. você vai entender então que eles quebraram, né, o mandamento do amor. It's a principle É o principal, that works every time. que funciona sempre. It's God's word. É a palavra de Deus. Amém? Amém? Hallelujah. Aleluia. Now listen. Então escutem. Verse 7 No capítulo 7, no versículo 7, is the blessing of the covenant. está a bênção da aliança. Verse 7. No versículo 7 está a bênção da aliança. Let's read verse 7. Vamos ler o versículo 7. This promise is incredible. Essa promessa é incrível. This is Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, Esse aqui é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, that's telling us this. que está nos dizendo isso. This is the God that cannot lie. E Ele é Deus e Ele não pode mentir. This is the Lord that spoke and the sun appeared. Ele é o Deus que fala e o sol aparece. This is the Lord that put the stars in the sky and named every one of them. Esse é o Deus que colocou as estrelas no céu e nomeou cada uma delas. This is the Lord God who knows your very heart. Esse é o Deus que conhece o teu coração. And this is what he said. E Ele está dizendo, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Read verse 8. Glória. Vamos ler o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que me deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Hallelujah. Aleluia! Oh, you know Jesus wants to glorify the Father Você, in your life. você sabia que Jesus quer glorificar o Pai através da sua vida? He wants to produce much fruit through you. Ele quer produzir muitos frutos através de você. Hallelujah. He Aleluia! wants to produce much fruit to glorify the Father. Ele quer produzir muitos frutos para glorificar o Pai. Oh, glory to God. Oh, glória a Deus! Oh, hallelujah. Aleluia! Think about that promise. Pense sobre essa promessa. You can change the city with that promise. Você pode mudar essa cidade através dessa promessa. You can change your life with that promise. Você pode mudar a sua vida com essa promessa. You can change your family with Você, that promise. você pode mudar a sua família com essa promessa. Hallelujah. Aleluia! Do you realize in Matthew, Jesus said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you? Você já percebeu que lá em Mateus, Jesus disse que se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas nos serão acrescentadas? All these things. Todas as coisas. Then he comes with this. E ele vem com isso. Then he comes with this. E ele vem com isso aqui. Ask me what you want.
E ele pergunta, o que você quer? I've already promised to provide everything you need for this life. Ele está dizendo que nessa promessa você tem tudo que você precisa para essa vida. Now what do you want? E então, o que você quer? Now what do you want? O que você quer? God, I want 1 million souls. Deus, eu quero 1 milhão de almas. God, I want to see the city change. Senhor, eu quero a cidade transformada. I want to see people off the street praising God. Eu quero ver as pessoas lá na rua louvando ao I Senhor. want to see the prostitute redeemed. Eu quero tudo sendo redimidas. I want to see the leper walking. Eu quero ver os aleijados andando. I want to see the blind eyes open. Eu quero ver os olhos cegos sendo abertos. I want to glorify my Father. Eu quero glorificar o meu Pai. Hallelujah. Aleluia! What do you want? O que você quer? What do you want? O que você quer? Jesus is going to give you everything you need. Deus vai te dar tudo que você necessita. That's his promise. É a sua promessa. Now he says, ask me. E ele diz assim agora, me peça. Ask me. Me peça. Ask me. Me I'll give you peça. neighbor. E eu vou te dar as nações. Ask me, I'll give you the neighbor. Eu vou te dar os seus vizinhos. Ask me, I'll give you the city. Me peça, eu vou te dar a cidade. Hallelujah. Aleluia! Oh, glory to God. Glória a Deus! Glory to God. Glória a Deus! Hallelujah. Aleluia! Now listen. Agora ouçam. I was in pursuit of love Eu preciso ter o amor. because love Porque o amor is about me. não tem nada a ver sobre mim. It's concerned about you. É sobre você. It's not concerned about my welfare. Não é sobre o quanto eu me sinto bem. It's concerned about yours. É como você está, como você se sente. It's not concerned about your finances. Não é sobre as suas finanças. No, it's not concerned about my finances. Nem é sobre as minhas finanças. It's concerned about you. É sobre as suas finanças. Jesus wasn't concerned about his life. Jesus não estava preocupado sobre a vida dele. He was concerned about Ele our estava life. preocupado sobre as nossas vidas. Amém? Hallelujah. Aleluia! That gave him the... Oh my God. He Oh, obeyed meu Deus. God Ele obedeceu a Deus. and gave his life. E ele deu a vida dele. Hallelujah. Aleluia! For you. Por você. For you. Por você. E por você. E por você. Those who are in the street. E por todos aqueles que Deus amou. Hallelujah. Aleluia! I'm in pursuit of this love. Eu tenho que possuir esse amor. How do you get this love, Jesus? E como é que eu vou possuir esse amor, Jesus? I see the covenant. Eu olho a aliança. I understand the covenant. Eu entendo a aliança. How do I get this love? E aí eu vou entender como ter esse amor. Listen. Vejam, ouçam. Matthew chapter 7. E em Mateus capítulo 7. Verdade. You got it right. It says that we enter in through the narrow gate. Ele fala para que a gente passar pela porta estreita. And on the other side of the narrow gate is a narrow path. E depois da porta estreita tem um caminho estreito. And Jesus said E Jesus disse that path leads to life, que esse caminho leva à vida. and few, listen, and few E are ouçam. they that find it. Que poucos o encontram. Few Poucos. are they that find it. Poucos o encontram. That path Esse caminho leads to life, leva à vida and few are they that find it. e poucos o encontram. In John chapter 17, E em João capítulo 17, Jesus defines life, Jesus ele fala sobre a vida. eternal life, as knowing the Father and the Son. Ele diz que a gente encontra a vida conhecendo o Filho e conhecendo o Pai através do Filho. So this path Então esse caminho leads me to relationship me leva a um relacionamento with the Father and the Son. com o Pai e com o Filho. Amém? And in order to walk in relationship with the Father and the Son, E para eu andar no relacionamento com o Pai e com o Filho, God has to change my heart. Deus precisa mudar o meu coração. God has to change my heart. Deus precisa mudar o meu coração. Listen, Ouçam. Jesus came Jesus veio to reestablish para restabelecer the virtues of God that we were created in. as virtudes de Deus pelo qual nós fomos criados para ter também. In Genesis chapter 1, E em Gênesis capítulo 1, God said, Deus disse: let us make man vamos fazer o homem in our image, à nossa imagem in our likeness. e semelhante a nós. Amém. Amém? John, E- 1 John, E lá em 1 João, tells us that God is love. ele diz que Deus é o quê? Amor.
1 Corinthians tells us what love is. E lá em 1 Coríntios 13 diz o que o amor é. Love is patient, love O amor é is kind, paciente, o amor é bondoso, love is faithful. o amor é fiel. Right? Amém? Those are the virtues Essas são virtudes that God wants to work inside of our heart que Deus quer trabalhar em nossos corações, as we walk with Him. enquanto nós andamos com Ele. You see, in order to walk this walk with love, E enquanto nós andarmos nesse caminho do amor, you have to die to self. nós vamos ter que morrer para nós mesmos. Jesus says, Jesus disse, if you want to be my disciple, se você quer ser o meu discípulo, take up your cross pegue a sua cruz and follow me. e me siga. When he says take up your cross, Quando ele disse, pegue a sua cruz, he's talking about obedience. ele está falando sobre a obediência. Jesus took up his cross Jesus pegou a sua cruz and took him to be the King of Kings. e ele se tornou o Rei dos Reis. And now he tells us, take up your cross, E agora ele está te dizendo, pegue a sua cruz, obey my commandment. obedeça o meu mandamento. That's the cross. Essa é a cruz. That's the cross. Essa é a cruz. That's the cross. Essa é a cruz. Every time you obey the commandment E descer o meu mandamento and not yourself, e não a si mesmo, you crucify the flesh você vai estar crucificando a sua carne and you grow your relationship. e vai estar crescendo no relacionamento com Jesus. Glória. Simples. Simple. Simples. Simple. Simples. But the most powerful word I've ever discovered in the Bible. Essa foi a mensagem mais poderosa que eu descobri na Bíblia. Let me show you how this works. Deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. The Holy Spirit. O Espírito Santo, Jesus. In Romans chapter 8, Em Romanos capítulo 8, verse 29, versículo 29, that's God's will for all of our lives. tem a vontade de Deus para todos nós. He says His will is that Jesus A vontade dele é que Jesus would be formed inside of us. seja formado dentro de nós. Amém? Amém? You're familiar with the scripture. Essa escritura é familiar para você? God's will for every one of us that comes into the kingdom. Essa é a vontade de Deus para todos aqueles que vêm para o reino. Underneath that E abaixo disso, comes an assignment. isso vem o assignment? An assignment, a job. Vem o trabalho. For example, Por exemplo, God's will for pastor a vontade de Deus para o pastor is that Jesus would be formed inside of him. He would be reformed or molded in him. é que Jesus seja formado dentro dele e ele seja conforme a imagem de Jesus. It says this. It says that the will of God is that Christ. Let's read it. Let me. Ele diz que a vontade de Deus é que Cristo, né, seja formado, mas vamos ler isso nas Escrituras. Still have a few seconds. Glória a Deus. Romanos. Aleluia. Romans chapter 8, verse 29. Romanos 8, versículo 29. Verse 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. You see what it says? Você viu o que ele está dizendo aqui? Yes. Yes, I do. He says everybody Ele diz que todos that he foreknew, que ele já conheceu antes, predestinou antes, he knew every one of you before he sent you into this world. ele conheceu cada um de vocês antes de enviar vocês para esse mundo. He knew who you were before he sent you to your mother's womb. Ele até conheceu vocês antes de enviar vocês para o útero da mãe de vocês. And for those of us that receive Jesus, E para todos nós que já recebemos Jesus, we are destined to be molded inwardly to look like him. nós fomos destinados a ser semelhante a Jesus. Which means that we have to change. Isso significa que nós temos que mudar. We have to change. Nós precisamos mudar. Because you could get born again Porque se você nasceu de novo, and still live the way you used to live. você tem que deixar para trás a forma que você vivia antes. Still act the way you used to act. E você agora tem que trabalhar nisso. So God's got a plan. Então Deus tem um plano. I'm going to remold you into the image that you were created in the garden. Então, Ele vai trabalhar na sua vida para que você possa voltar como era para ser lá no início do jardim lá. That's the job of the Holy Spirit. E esse é o trabalho do Espírito Santo. That's the job of the Holy Spirit. É o trabalho do Espírito Santo. And this is how he does it. E é assim que Ele faz. Remember, Lembra? the image of Jesus is love. A imagem de Jesus é amor. Amen? Amém? The image of Jesus is love. A imagem de Jesus é amor. So that's the image that
God is trying to restore in His children. E é dessa forma que a imagem de Deus é restaurada em seus filhos. And He does this through the power of the Holy Ghost E é através do poder do Espírito Santo que Deus trabalha isso. as you live your life. Enquanto você vive a sua vida. Verse 28. No versículo 28, Please read verse 28. versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. All things, Todas as coisas, all things, todas as coisas, all things todas as coisas work together trabalham juntas to bring about God's plan para cumprir o plano de Deus, to mold you inwardly para te moldar internamente to the image of Jesus. a imagem, conforme a imagem de Jesus Cristo. Amém? Not all circumstances are very comfortable in this life. Nem todas as circunstâncias da nossa vida são confortáveis. Not everything that you face is going to be great, Nem todas as coisas que você enfrenta na vida vão ser ótimas. but everything you face Mas todas as coisas que você enfrenta, can help transform you into the image. elas podem te ajudar a te transformar à imagem de Jesus. This is how it works. É assim que funciona. Vocês são casados? Quantos anos? 43 years of marriage. 42. I like it. Eu gostei. He took a good shot. He said 43, then he verified it with his wife. Ele disse assim, 43, mas aí ele perguntou para a esposa dele, tá certo, né? If it would have been me, I would have said, Se fosse eu, teria logo perguntado, e aí, quanto tempo a gente tá casado? verify it first. Amen. E a presa 45, mais ou menos. When God starts to mold you, Quando Deus começa a moldar você, He has to show you what's in your heart that doesn't look like Jesus. Ele tem que te mostrar as coisas que tem no seu coração que não tem nada a ver com Jesus. Amen? Amém? If you take a look at yourself Se você olhar para si mesmo and you start to judge yourself, e começar a julgar a si mesmo, you'll say, perfect, você vai dizer, perfeito, perfecto, perfeito, no problema. nenhum problema. But you have problems. Mas você tem problemas. And me, no problem. Mas eu nenhum. Amen? Amém? But when the Holy Spirit starts to show you your heart, Mas quando o Espírito Santo começa a mostrar o seu coração para você, this is how He does it. é isso que ele faz. For the circumstances of your life. Ele pega as circunstâncias da sua vida, The Bible says, a Bíblia diz, out of the abundance of my heart, de que daquilo que há no coração a boca fala. my mouth speaks. Yep, she had it right. A boca fala que o coração está cheio. The mouth speaks. A boca fala que o coração está cheio. You know when your heart speaks the worst things in your life? Você sabe quando o seu coração fala as piores coisas da sua vida? When your wife is going, "Nah, nah, 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 nah." Quando a sua esposa fica falando assim, nha, 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 nha. What do you say, brother? O que você disse, irmão? Oh, irmã. Ô, irmã. Everything is good, don't worry. São coisas boas, você diz quando ela está fazendo isso? When the circumstances of your life Quando as circunstâncias da sua vida challenge the Word of God, desafiam a palavra de Deus, then you have a choice. você tem uma escolha. Because out of your mouth Porque a sua boca, just came an image that is not Jesus. ela pode falar coisas que não tem nada a ver com Jesus. And you have a choice. E você tem uma escolha. Right then and there. Nesse momento, Crucify the flesh crucificar a sua carne or yield to the flesh. ou você andar na carne. When you crucify the flesh, Quando você crucifica a carne, you obey the commandment to love. você está obedecendo o mandamento do amor. And when you obey the commandment to love, E quando você obedece o mandamento do amor, God molds you. Deus está te moldando. Molds you. Deus está te moldando. And when you confess E quando você confessa the times that you didn't obey the commandment to love, as vezes que você desobedeceu o mandamento do amor, your heart begins to change. o seu coração começa a mudar. And out of your mouth E da sua boca starts to come the virtues of Jesus. vão sair virtudes de Jesus. Vão sair as virtudes de Jesus. Amém? Amém? You understand? Você entende isso? I've given you a lot tonight. Eu te dei muita coisa hoje à noite. That's why I asked you if you Isso é porque eu falei para você gravar essa mensagem. there's more in the book.
Tem muito mais no livro. You'll have to study and then you bring it to your people. E eu vou dar o livro para você estudar e depois você compartilhar com as pessoas. Everybody Todos goes through this. passam por essas coisas. Doesn't matter if you live in Brazil Não importa se você vive aqui no Brasil, or South Africa, ou se vive lá na África do Sul, Ireland, ou lá na Irlanda, Estados Unidos, ou nos Estados Unidos. everybody. Todo mundo, Because this is God's plan porque este é o plano de Deus for His children. para os seus filhos. He wants children that look like Him. Ele quer filhos que pareçam-se com ele. The Bible tells us A Bíblia diz isso. when He appears, we will know Him A Bíblia diz que quando ele aparecer, nós vamos conhecê-lo. because we will be like Him. Porque nós seremos como ele é. Hallelujah. Aleluia, amém? We will be like Him. Nós seremos como ele. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Listen, Ouçam. when love is formed inside your heart, Quando o amor é formado em nosso coração, you begin to forget about your needs você começa a perdoar and you start to pray about others' needs. e você para de orar pelas suas necessidades, apenas começa a orar também pela necessidade dos outros. You begin to pray Você começa a orar about others' needs. sobre a necessidade das outras pessoas. Amém? You go to the throne of grace. Você vai para o trono da graça Instead of going to the throne of grace and saying, God, I want a new car, I want a new house, I want this, I want that. e ao invés de ficar dizendo, Deus, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa. He's already promised to give you that anyway. Isso é uma promessa, Deus já te deu isso. But you come to the throne of grace Mas aí você vai ao trono da graça with love in your heart com amor em seu coração, for your brother, pelo seu irmão, for your sister, pela sua irmã, for your pastors. pelos seus pastores. And you say, Father, E você diz, Pai, have a love in your heart. tendo amor em seu coração, You say, Father, Pai, e você diz, Pai, my pastors need something. os meus pastores, eles precisam de coisas, My neighbor needs something. os meus vizinhos precisam de coisas, My family needs salvation. salvação, And when you come with your heart filled with love, e eu quero ver você com o meu coração cheio de amor, faith is activated. e a fé ela vai ser ativada. You receive the answer by faith, Você vai receber a resposta pela fé, and the person you prayed for gets the answer. e aí você vai possuir as coisas depois da oração. That's what Jesus did. Isso é o que Jesus disse, When he prayed, que quando a gente ora, he prayed with a heart filled with love. e orarmos com o coração cheio de amor, Let me give you the last example. deixa-me dar para você o último exemplo. When he's on the cross, Quando Jesus estava na cruz, when he's on the cross, quando ele estava na cruz, he gives us the key to the covenant. ele deu uma chave da aliança. So you can choose blessings or you can choose curses. Você pode escolher bênção ou maldições. Obey the commandment, Obedeça os mandamentos walk in the blessings all the days of your life. e ande nas bênçãos todos os dias da sua vida. Nobody can take the blessings off your life, Ninguém é obrigado a escolher a bênção na sua vida, only you. mas ninguém pode tirar as bênçãos da sua vida, somente você. Only you. Somente você. Your wife can't take them. A sua esposa não pode tirar as bênçãos da sua vida. Husband can't take them. O seu marido não pode tirar as bênçãos da sua vida. Os seus amigos não podem tirar as bênçãos da sua vida. Can't take them. A sociedade não pode tirar as bênçãos da sua vida. Jesus said, I'll provide everything you need. Você já proveu para você tudo o que você precisa, That's on him. porque tudo que você precisa está nele. It's up to him. Está nele. On his way of arranging it to come to you. E todas as coisas que ele já providenciou para você vão vir para você. Amém? I don't have to worry. Eu não preciso ficar preocupado. I don't have to care about nothing Eu não preciso ficar com cuidado sobre qualquer coisa. except the word of God. Somente a respeito da palavra de Deus. And you get challenged to break it all the time. E você é desafiado a quebrar a palavra de Deus, né, os mandamentos do Senhor toda vez. Jesus, In the garden, quando ele estava no jardim, he's going through almost the last temptation. ele estava passando basicamente ali eram as suas últimas tentações. He's suffering in the flesh Ele estava sofrendo na carne, because the flesh does not want to obey God. porque a carne ela não quer obedecer a Deus. And you can see that he's under very deep. E considere que Jesus ele estava debaixo de uma pressão muito forte. And he says to the Father, E ele diz para o Pai, if there's any way, se tem alguma outra forma take this cup from me, de tirar esse cálice de mim, but not my will, mas que não a minha vontade, be done. mas a sua vontade seja feita. Amém? Amém? It's the same thing. É a mesma coisa. When we face difficult situations,
quando nós estivermos enfrentando circunstâncias difíceis he had the choice, e nós tivermos que escolher obey my father entre obedecer ao Pai or obey my flesh. ou obedecer à nossa carne, And that's the choice you have. essa é a escolha que nós temos. When your wife is going, yeah, 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 Quando a sua esposa vem e falar nhê, 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 when your husband breaks a promise, ou quando o seu marido quebrar também uma promessa, you have a choice. você tem uma escolha. Do I walk in the blessings Vou andar nas bênçãos or do I, yeah, 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 ou eu vou nhê, 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 nhê. Do I break the commandment to love him Eu vou realmente quebrar o mandamento do amor or do I forgive him and walk in the blessings? ou eu vou perdoar e vou andar nas bênçãos? Your choice. É a sua escolha. My wife and I A minha esposa e eu live like this. vivemos assim. We live like this. Nós vivemos assim. This isn't a sermon Isso é um testemunho? that I read in a book. E é um sermão também que eu escrevi neste livro. No livro que ele escreveu. The Holy Spirit gave my wife and I. Isso é um presente que o Espírito Santo deu para mim e para minha esposa. O livro. Nós aprendemos To walk a andar in the blessings of God. nas bênçãos de Deus. In the blessings of God. Nas bênçãos de Deus. And because we learn, E porque nós aprendemos, we have traveled the world nós temos viajado o mundo and God has provided the finance. e Deus tem nos provido toda a finança. Everybody thinks the Americans are rich. We're not rich. Todo mundo fica pensando que os americanos são ricos, mas nós não somos ricos. We're only rich because we have Jesus. Nós só somos ricos porque nós temos Jesus. Amém? You're only rich because you have Jesus. Nós só somos ricos porque temos a Jesus. Amen. Amém? God says, Deus disse, He's no respecter of person. Ele não está esperando. He's no respecter of person. He'll do in your life what He did in mine. Deus não está esperando que você seja perfeito, Ele só está esperando que você viva a sua vida como Jesus viveu a dele. Glória a Deus. Glória a Deus. It sounds very simple, and it is. Isso parece muito simples, não é? E é simples. By grace are you saved through faith, and that not of your own. It's a gift of God. Nós fomos salvos, né, pela graça. E por causa disso nós viemos até Deus. So why not activate it? Então, se o amor, a fé não é ativada, I walk it in love with God. eu preciso andar em amor, no amor de Deus. Amém? I want to give you just 2 examples, and then I'm going to quit. Eu só quero dar mais 2 exemplos e eu vou encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. My wife's thinking, only 2 examples, Robert? My God. A minha esposa está pensando assim, meu Deus, Robert, só mais 2 exemplos, por favor. Please keep your promise. Por favor, cumpra a sua promessa. You know, when you walk like this for many years, you get many examples. Amen? Então, eu já tenho andado, né, sobre isso e eu já tenho dado muitos exemplos. Forgive. Perdão. My wife and I, early in our marriage, Minha esposa e eu, quando nós recém-casados, éramos recém-casados, got in an argument. nós tivemos uma discussão. You know argument, sister? Você sabe o que é discussão, irmã? Yeah. Não sabe? I got a witness. Hallelujah. Ah, tem um testemunhas aqui. Amen. Amém, You know, amém. in the back, I got a witness. Você aí atrás também, eu sei que é uma So we were testemunha. in our bedroom and we were arguing. Nós estávamos, né, no nosso quarto e nós estávamos discutindo. And my wife said to me, E a minha esposa disse para mim, I'm going home to my house. eu vou para a casa da minha mãe. Wow. Uau! Okay. Ok. I took a suitcase out of the closet, put it on the bed. Então eu peguei a mala dela do closet, coloquei em cima da cama. In those days, ladies used to wear beautiful hats. E naqueles dias as moças, né, elas usavam chapéus bem bonitos. And she had several of them. E ela tinha um monte de chapéu desse aí. E eu não gostava deles. You're going home to your mother? E eu disse, você vai para casa da sua mãe? You're going to need these hats. Então você vai precisar desses chapéus. Grab the hat, Eu peguei os chapéus, snatch the hat, esmaguei eles e colocava na mala. another hat, Pegava outro chapéu, esmagava e colocava na mala. any of these things here. Hallelujah. E você, aleluia. And she says to me, E ela disse pra mim, você é igual a todos os homens. I am not like other men. E eu disse, eu não sou igual aos outros homens.
I'm God's favored son. Eu sou o filho favorito de Deus. And I was going to pull out my tongue, E aí eu comecei a usar minha língua, né? and I was going to tell her some things about women. E eu comecei a dizer para ela algumas coisas sobre as mulheres também. You know how you want to get your pound of flesh, you know. E sabe como é que você começa a andar na carne, né? You want to get your revenge, you know. E aí você quer a sua vingança, você sabe, né? You just hurt me with a word, I'm going to hurt you more. E aí eu falei, você me machucou? Pois então eu vou te machucar mais. You say crazy things, I'm going to say more. Você disse algumas coisas para mim, eu vou te dizer mais. Hallelujah. Aleluia! And the Holy Spirit spoke to me. E o Espírito Santo falou para mim, Forgive her. perdoa. Did you hear what she said? Você ouviu o que ela disse? You know I'm not like other men. Você sabe que eu não sou igual aos outros homens. Forgive her. Perdoa. How many times do you want to go around this mountain, Robert? Quantas vezes você vai ficar rodeando essa montanha, Robert? How many times? Quantas vezes? Forgive her. Perdoa. I don't want to forgive her. E eu disse, não quero perdoar ela. And then I came up with an excuse. E aí eu vim com as desculpas. I can't forgive her. Eu não consigo perdoá-la. And the Holy Spirit said, E o Espírito Santo disse, ask me to help you. me peça ajuda para eu te ajudar. Me peça para te ajudar. You know, Ephesians tells us to draw our strength from Him. E aí você sabe que algumas vezes, né, a gente precisa pedir ajuda a Ele. Draw your strength from Him. Nós precisamos entender que a força vem dele. Strength comes in many dimensions. E a força, ela vem, né, nesses momentos. And at this moment, E nesse momento, I needed the strength to forgive her. eu precisava de força para perdoar ela. I did not want to ask the Holy Spirit. E eu não queria pedir ao Espírito Santo. Because I knew Porque eu sabia, I was going to end up forgiving this woman. porque eu ia perdoar essa mulher. But I also knew if I didn't obey the Holy Spirit, I was going to get a very big spanking. Mas eu sabia também que se eu não a perdoasse e não obedecesse ao Espírito Santo, eu ia me tornar um espancador. Okay, Ok. help me. Me ajude. Help me. Me ajude. And immediately, E imediatamente, He infused me ele me encheu with a love com amor for my wife. pela minha esposa. And I looked at her E eu olhei para ela and I said, I forgive you. e eu disse para ela, eu te perdoo. And she looked at me, E ela olhou para mim, I forgive you too. eu perdoo você também. The battle was over. E a batalha acabou. We crucified the flesh. Nós crucificamos a carne. God Amém? worked on our hearts a little bit more. Deus, ele continuou trabalhando no nosso coração um pouco mais. Thank God for the Holy Spirit. Obrigado a Deus pelo Espírito Santo, Because He will help us porque ele vai nos ajudar live this life that we just talked a about. viver essa vida sobre a qual nós falamos aqui. He wants to bless us. Ele quer nos abençoar. It's His desire to bless us. É o desejo dele nos abençoar. It's His desire to bless your life. É o desejo dele abençoar a sua vida. But you have to understand, Mas você precisa entender you choose que você escolhe life or death, a vida ou a morte, blessings or cursing. bênçãos ou maldições. You choose. Você escolhe. You can walk in the blessings of God Você pode andar nas bênçãos de Deus all the days of your life. todos os dias da sua vida, Or you can continue to walk in the curse of God. ou você pode andar nas maldições. And if you don't stop, E se você não parar, it's so serious. isso é muito sério. It's very serious. É muito sério. And it's very serious how much God wants to bless us. E isso é tão sério quanto Deus deseja também nos abençoar. He wants the power of the Holy Spirit to flow through His children into the society. Ele deseja que o poder do Espírito Santo possa fluir através dos seus filhos para a sociedade. When you walk into the room, Quando você andar nas salas, it's not because you are an old man or you wear funny clothes. não é por causa das suas roupas ou porque você é uma pessoa engraçada, That people recognize your life. mas as pessoas vão reconhecer na sua vida It's the Holy Spirit manifesting the love of God. é que o Espírito Santo está, através de você, manifestando o amor de Deus. And people begin to think, what is different about you? E aí as pessoas vão pensar, o que é que há de diferente na vida dessa pessoa? Amen? Amém? When Jesus was on the cross, Quando Jesus ele estava na cruz, people underneath Him as pessoas ali embaixo were tempting Him to break the commandment. estavam tentando ele para fazer quebrar o mandamento.
These people, some of these people, He had literally fed. E muitas daquelas pessoas que estavam ali, Jesus tinha alimentado elas. Some of these people He had healed. Muitas delas, Jesus também tinha curado elas. And they was on the cross, hanging there. Mas enquanto Jesus estava pendurado lá na cruz, And they were saying to Him, elas estavam dizendo para ele: "Oh, you're the King of Kings? Você é o Rei dos Reis? Ah, You're the Messiah? você é o Messias? Come off that cross, Então saia dessa cruz and we'll believe you." e nós vamos acreditar em você. I hear He raised Lazarus from the dead. Ah, eu sei, eu vi que ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Yo, King of Kings! Ei, você, Rei dos Reis! Yo, Messiah! Ei, você, Messias! You who raised Lazarus from the dead! Ei, você que ressuscitou Lázaro da morte! Come off the cross and we'll believe you. Saia da cruz e a gente vai acreditar em você. He was being tempted E Jesus estava sendo tentado to break the commandment. a quebrar o mandamento. All the commandments are summed up in two. O mandamento do amor, né? Love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, and love your neighbor as yourself. O amor, o mandamento que ame ao Senhor, o seu Deus, acima de todas as coisas, e ama o seu próximo como a si mesmo. He came to fulfill the commandments. Mas Jesus veio para cumprir o mandamento. And now he's being tempted to break them. E agora ele estava sendo tentado a quebrá-lo. He could have called 10,000 angels and destroyed every one of E them. Jesus poderia ter pedido para que 2.000 anjos viessem e destruíssem aquelas pessoas. But he looked down through time Mas ele olhou and he saw your face, young lady. e ele viu o seu rosto, jovem. And he saw your face. E ele viu o seu rosto, mulher. And your face and your face. O seu rosto. And he knew E ele sabia if he comes off the cross, que se ele saísse da cruz, your eternity is hell. a sua eternidade seria o inferno. And he looked down upon these people. E aí ele olhou para essas pessoas He gave us the key e aí ele deu uma chave to being reformed, para que a gente pudesse ter reformado, Jesus, empoderados por Jesus, né? and the key E a chave walk in the blessings of God. A chave para andar nas bênçãos de Deus And it's very simple. é muito simples. He said this, Ele disse: forgive them, Father, Pai, os perdoe, they don't know what they're doing. eles não sabem o que estão fazendo. And he gave up the ghost. E ele entregou o Espírito. Some of you tonight Alguns de vocês hoje à noite, have never heard a message like this. que talvez nunca ouviu uma mensagem como essa, And some of you have been walking in the consequences e talvez você possa estar andando nas consequências of breaking the covenant relationship de ter quebrado, né, esse relacionamento, because you never understood it. porque você também nunca entendeu, You didn't understand. e você não entende If you got upset with somebody and you didn't forgive them, you broke the commandment. de que se você fizer algo errado e você não se arrepender, você está quebrando o mandamento. And therefore you're walking outside of the blessings of God. Mas você pode andar do outro lado, né, nas bênçãos de Deus. You're walking in the consequences. E se você não andar no lado da bênção, você vai andar do lado das consequências. Some of you have never been saved. Alguns de vocês podem nunca ter sido salvos. You're walking in the consequences. E aí, se você não é salvo, você anda nas consequências. There's only one promise in the Bible for those that have not received Jesus. Na Bíblia só tem uma promessa para aqueles que não recebem a Jesus. Only one. Apenas uma. You know what it is? Você sabe qual é? You don't receive Jesus, Se você não receber Jesus, your choice, é sua escolha. but your eternity is going to be hell. Mas a sua eternidade será o inferno. The same God O mesmo Deus, that sent Jesus o mesmo Jesus that wants to bless your life. que quer abençoar a sua vida, Don't receive Jesus, mas se você não receber a Jesus, your choice. é a sua escolha. But the only promise you have is you're going Mas to a única promessa que você tem é que se não aceitar Jesus vai para o inferno. In both of those situations, that can be redeemed tonight. E em todas essas situações nós podemos ser redimidos nessa noite. If you've never received Jesus Christ in your life, Se você nunca recebeu a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, you can change by receiving Him tonight. você pode mudar isso recebendo Ele hoje à noite. Is there anybody Qualquer pessoa that would like to go from death to life, que quer sair da morte para a vida, from curse to blessing, das maldição para as bênçãos, by receiving Jesus Christ as Lord? é só receber a Jesus como Senhor e Salvador. If you have not received Him, Se você ainda não o recebeu, come on, I'll pray with you. venha aqui que eu quero orar por você. Let me introduce you to the King of Kings.
Deixe-me lhe introduzir ao Rei dos Reis. Let me introduce you to the Lord of Lords. Deixe-me introduzir você ao Senhor dos Senhores. Let me introduce you to the one Deixe-me lhe apresentar àquele que é o único, that can give you eternal life. que pode te dar vida eterna. Anybody? Alguém? Anybody? Alguém? How about you? Com relação a você. Have you received Jesus? Você já recebeu a Jesus? You have? Você? What about you? Você? You've received? Todos? Todos? Todo mundo recebeu a Jesus? What about you? Remember, you can't go to heaven with a friend. You have to go by yourself. Lembre-se que você não vai para o céu através do seu amigo, você vai através de si mesmo. You can't go to heaven on your wife's salvation. You've got to go by your own. Você não vai para o céu porque a sua esposa é salva, você vai porque você foi salvo. You can't go to heaven on your family's relationship with God. You've got to go on your own. Você não vai para o céu porque por causa do relacionamento da sua família com Deus, mas por causa do seu relacionamento com Deus. You can't go on your pastor's salvation. You've got to go on your own. Você não vai para os céus através da salvação do seu pastor, vai através da sua própria salvação. You can't go on anybody's relationship but you and Jesus. Você não vai para o céu por causa da salvação das outras pessoas, mas é sobre você e Jesus. Last time. É isso. If you've not received Jesus, raise your hand. I'm going to pray for you. Se tiver alguém aqui que ainda não recebeu a Jesus, levanta a sua mão e eu vou orar por você. I think everybody has received. Então, todo mundo recebeu. Don't be afraid. Não tenham medo. If you haven't received, tonight's your night. Se você ainda não o recebeu, esta é a sua noite. For those of you Para todos vocês that have received que receberam a Jesus and have broken the commandment to love, e que tiverem quebrado, né, o mandamento do amor, it's time to repent é tempo de se arrepender and come back to the blessings of e the covenant. voltar para as bênçãos da aliança. It's very simple. E é muito simples. Stand with me. Se levantem comigo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom, tu és maravilhoso. Tu és bom, Jesus. We're going to pray. Eu vou orar. We're going to ask, Glória a Deus. we're going to ask the Glória a Holy Spirit. Eu vou pedir ao Espírito Santo. You have to ask the Holy Spirit Você precisa pedir ao Espírito Santo to show you the faces of everybody you need to forgive. para mostrar a você todos os rostos das pessoas que você precisa perdoar. The first time I did this, he turned the camera on. I could see many faces. A primeira vez que eu fiz essa oração, eu consegui ver muitos rostos. He's going to do the same thing for you. Então, pode acontecer a mesma coisa com você. Bow your heads. Então, baixe a sua cabeça And let's pray together. e vamos orar juntos. Father, Pai, I'm asking you eu peço a você that through the Holy Spirit que através do Espírito Santo and in the name of Jesus, e no nome de Jesus, that you would show me everybody de que você possa me mostrar todas as pessoas that I need to forgive. que eu preciso liberar perdão. That I need to forgive. Que eu preciso liberar perdão. I'm going to just give him a moment. Então eu vou te dar que você possa me mostrar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pray with me. Orem comigo. Father, Pai, I forgive eu perdoo every person that you showed me tonight, todas as pessoas que você me mostrou hoje à noite. for every offense, Eu perdoo de todas as ofensas, for every time they misused me, por todas as vezes que eles me enganaram, abused me, me usaram, me abusaram, lied about me, or stole from me. I forgive them. mentiram sobre mim ou me roubaram algo. Eu os perdoo. Father, Pai, forgive me me perdoe for breaking your commandment to love. pelas vezes que eu quebrei o mandamento do amor. Wash me and cleanse me in the blood of Jesus, Me lave e me limpe no sangue de Jesus. and restore me E me restaure, to the blessings of the covenant. para que eu possa viver as bênçãos da aliança. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. You know, it's really interesting. The rain came Aleluia. Veja que interessante, a chuva veio. like a
washing from the Holy Spirit. Como fosse uma lavação, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo nos lavando. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Well, Bem, you have a few more minutes? Glória a Deus. vocês têm alguns minutinhos. I'll pray for the sick. E aí eu vou orar pelos doentes. Amen? Amém? Let's start. Vamos começar. Sit down for a moment. Se sentem por um momento. What's wrong with this man? O que há de errado com este homem? Okay, my son. Ok, filho? What's wrong with you? What happened? O que está acontecendo com você? Peraí. What is it? Ok, he was born like this. You were born like this. Yeah, sim. Let me pray for you. Eu vou orar por você. Pai, In the mighty name of Jesus. no nome poderoso de Jesus, You don't know what the circumstances are, eu não sei quais são as circunstâncias, but you do. mas você sabe. And in Jesus' name, E no nome de Jesus, we ask you to release him from this infirmity, eu oro para que ele seja livre, Senhor, de toda a enfermidade, touch his life, e que o Senhor toque a sua vida, heal every part of his e body que that needs to be você healed. cure todas as partes do seu corpo que precisam ser curadas. We ask it in Jesus' name. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. We'll see what God does with that. Vamos ver o que é que Deus fará com isso. We'll see what God does with that. Nós vamos ver o que o Senhor fará com isso. Anybody have pain right here in the back? Tem alguém que está com dor aqui nas costas? Right here in the back? Aqui nas costas? My goodness. Come here. Venham. Move this chair. Oi. Move this, please. Por favor, podem tirar esse púlpito daqui? Move the chair. E aí, precisa da cadeira aqui na frente. Aqui? Here? Se senta. Scoot back. All the way back. You have pain now? Você está sentindo dor agora? See? Uhum. Let me see. Deixe-me ver as suas pernas. Deixe-me ver. Olhe. Veja que essa perna está um pouco, né, menor do que a outra. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu falo, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Jesus. Fica de pé. Bend. Baixa. Se abaixa. Faz isso. Faz isso também. Assim, ó. Vai passar? Passou? Passou? Yes? Sim? Thank you, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Let me see that. Deixa-me ver as suas pernas. Veja. Pai, no nome de Jesus, eu te peço para que você possa consertar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Relaxe as suas pernas. Relaxe as suas pernas. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Pode se levantar. Baixa e se mova. Se mova. Do something. Hallelujah. Aleluia. Glória a Deus. Passou. Where's the it's hurt you in the back right now? Você está com dor nas costas agora? Okay, Sim. I want you to walk. Just Father, in the name of Jesus. Pai, no nome de Jesus, She walks. enquanto ela andar, Take the pain. leve a dor, tire a dor. Take the pain. Tire a dor. Jesus' name. No nome de Jesus, só ande um pouco. Walk over and come back. Whoa. Vá lá e volte. Vá lá e volte. Glória a Deus. Então se abaixa. Cheque, verifique. Verifique. Faça isso. Sim, passou? Passou? Aleluia, glória a Deus. Who else? Okay, listen. Ok, ouçam. What you saw was the Holy Spirit Foi o Espírito Santo loving His people. amando as pessoas. Amen. Amém? And what you saw O que você viu was the Lord taking away the pain from people. foi Deus tirando a dor das pessoas. We saw it, Nós vimos, but let me say this to you. mas eu quero dizer algo para você.
Não, independente de qual seja o seu problema, God can fix it. Deus pode consertar. And sometimes, E algumas vezes depende, for example, a heart. às vezes a gente não pode ver, né, mas, por exemplo, no coração. We pray for your heart. Mas se você tiver problema no coração, We can't see God change the heart nós não podemos ver Deus mudando o coração until you go to the doctor. até que você vá ao médico. Amém? We can't see what God's going to do with this young man. Nós não podemos ver o que Deus está fazendo na vida desse jovem, But I've seen God take people out of wheelchairs mas eu já vi pessoas de cadeira de rodas, that they said he would never walk again because of an accident. porque eles nunca mais tinham andado, porque tinham sofrido um acidente. Sometimes Mas, God heals algumas vezes, instantly, Deus ele pode curar instantaneamente and sometimes over a transformation. e outras vezes Deus cura através de um processo de transformação. Expect the transformation. Então, espere a transformação. Amém. Prayed for that man in the wheelchair. E eu orei por aquele homem na cadeira de rodas. He had been in a terrible accident. Ele tinha sofrido um acidente terrível. They said that he would never walk again. E disseram que ele nunca mais andaria. And before the service, they asked me to pray for him because he was in such pain. E antes do culto, ele me pediu para orar por ele porque estava sentindo muita dor. I did what I did with you. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz por você. I went and I prayed for the man. E eu fui lá e orei por aquele homem. I told him, E aí eu falei para ele. sometimes God heals instantly and sometimes over time. E eu disse para ele, algumas vezes Deus cura instantaneamente e algumas vezes Deus cura através do processo da transformação. The next year, E no outro ano, when we returned, quando nós voltamos, that man was running 4Ks. aquele homem estava correndo. Aleluia. God is faithful. Deus, ele é fiel. God is faithful. Deus é fiel. Lay hands on the sick and they shall recover. Coloque as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. If there's any among you that are hurting, call for the elders of the church, lay hands on the sick, and they shall recover. Então não se envergonhe. Se Deus mandar você pôr as mãos sobre os enfermos na igreja, coloque, porque eles vão ser curados. Not my promise. Não é a minha promessa, That's the promise of é a promessa de Deus. Amém? Hallelujah. Aleluia. Whatever part of your body, wherever you hurt in your body, Seja lá qual for a parte que esteja doendo em seu corpo, I want you to put your hand on it. eu quero que você coloque a sua mão sobre esta parte Hurting on your agora. neck. Se for no seu pescoço, Oh, you're hurting on several people hurting on their necks. Okay. We're going to pray. Pray with me. Those of you that are hurting on your neck, pray with me. vocês que têm dor no pescoço, por favor, coloquem a mão no pescoço e orem comigo. Pray with me. Father, Pai, come on. vamos lá. Pai, Forgive me me perdoe for every time I've gotten angry and broken your commandment to love. por todas as vezes que eu fiquei com raiva e quebrei o mandamento do amor. Forgive me. Me perdoe. Wash me and cleanse me. Me lave e me limpe. No sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Agora verifique aí o seu pescoço. E você vai ver que a sua dor já se foi. Amém? Come on, Pastor. Vamos lá, pastor. It's your service. É o seu culto. Aleluia. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o casal, por favor. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Quantos são gratos a Deus pela vida do pastor Robert? Pastor Robert, muito obrigado pela presença de vocês. Somos gratos a Deus por vocês estarem aqui. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado, irmãos? Eu, como pastor, eu só peço uma coisa para você. Rumine essa palavra. Mastigue ela bastante durante a semana. Nós estamos falando sobre reconstrução e eu creio que hoje o amor está sendo reconstruído na vida de alguns aqui. Ele chamou aqui pessoas que estão com a aliança do amor quebrada para voltar para o Senhor. Mas sabe, queridos, que às vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos passando por esse processo. E o que eu peço é que você medite nessa palavra. Nós gravamos a mensagem. Se você quiser, puxa lá no Spotify, ouça de novo essa mensagem e reconstrua em você esse amor. Amém, irmãos? O nosso problema não é fé. Fé não é o nosso problema. Quantos creem aqui? Fé não é o nosso problema.
Estamos falando a mesma língua. Estamos falando sobre ter compaixão de pessoas, sobre ter misericórdia, interceder por pessoas. Isso é o amor de Deus em nós. Amém, irmãos? Sejam... Ei, a Vanessa me avisando aqui, ó. Glória a Deus. A Vanessa está me dizendo que tem um casal que está fazendo aniversário de casamento. Cadê eles? Cadê o casal que está fazendo aniversário de casamento?